E aí, turma, espero que todos estejam bem. Vamos começar aqui mais um episódio do Blockcast que está de volta. Calma, não esqueçam de curtir, comentar sobre o Blockcast e temas que vocês querem que a gente traga e convidados também. E, como sabem, eu sou Priscila Baeta, CEO do Node Hub e do Código Brazuca, mas chega de falar primeiro, nós vamos falar sobre geração que eu falei, né? Geração Z com nossos queridos Rafael Castaneda. Conhecido como Ribeiro também. Conhecidos como Rafael Ribeiro. Vai lá, se apresenta, Casta. Depois de 3 anos sendo apresentado como Casta, o cara me chama no palco Rafael Ribeiro, né? Prazer, senhor. Prazer, tudo bem? Eu até falei que conheci um cara no evento que a gente foi. Quem é esse Rafael Ribeiro? Igualzinho o Caixa, fala que nem igualzinho, cara, teu gêmeo, velho, te falar. Ó, gente, parabéns pelo retorno do Blockcast, muito feliz de ver vocês retornando e é um prazer participar aqui dessas primeiras edições, tá? Uma honra. Estamos também com o nosso querido Tony Garcia, ou Pera Antônio Marcelo. Tudo bom, gente? Estamos aí de volta. Né? Estamos aí com mais uma edição do nosso Blockcast. No último Blockcast tá com cabelo de maluco, né? Hoje eu pentei o cabelo. Né? Enfim, mas vai ser legal. É um tema que a gente vai trazer aí, que está muito forte no mercado hoje. Muito polêmico, inclusive, né? Eu acho que a gente tem que falar, mas a gente também tem algumas coisas importantes a falar sobre a geração Z. E a gente vai discutir isso aqui com todos nós. Eu vou começar, galera, trazendo uma verdade, tá? Porque saiu no Estadão, tá? Eu tô aqui com a matéria, que foi o seguinte: geração Z está sendo demitida em poucos meses por ser desmotivada, dizem os chefes. Essa, primeiro que foi um relatório da Intelligence.com, beleza? E foi só feito nos Estados Unidos. Você chegou a ver essa matéria? Cara, em resumo, 60% dos gestores norte-americanos já demitiram recém-formados contratados nos últimos meses. E 1 a cada 6 chefes dizem que está hesitante em contratar universitários recém-formados novamente. Enquanto um em cada 7 chefes admitiu que vão evitar contratá-los completamente durante o ano. E aí, cara, uma das questões que eu achei bem interessante, o que é até complicado de falar, é que a principal queixa foi falta de motivação ou iniciativa, que foi 50% dos chefes falaram isso dos seus recém-contratados universitários, mas também relataram atrasos frequentes, roupas inadequadas para o escritório, dificuldade em lidar com a carga horária de trabalho e são desafios concretos da geração Z. E também não tem uma atitude positiva e iniciativa. Cara, e aí? Quem começa falando sobre? E aí? Tá, já que olharam para mim, né? Jogaram a bomba na minha mão. Eu tenho alguns pontos assim que eu gosto de falar, né? Sobre gerações. Né? Eu acho que hoje eu sou um cara, acho que eu sou X, né? Apesar que quase você é X. É X. Eu vivi uma época que tudo era difícil, muito difícil. Eu me lembro até outro dia estar conversando com um grande amigo meu. Hoje a gente brinca, hoje a gente tem impressora 3D, a gente tem um monte de coisa. E na época a gente sempre gostou de miniaturas para games, essas coisas. Hoje em dia é uma coisa commodity que todo mundo arruma. E era muito difícil a gente arrumar as coisas, livros, revistas. Então a gente sempre dava muito valor ao pouco que a gente conseguia. Isso para mim foi muito importante porque moldou muito do meu caráter assim na questão de dar valor às coisas simples e a gente realmente lutar por aquilo que a gente quer. Né? Então isso foi uma coisa que marcou muitos anos 80, nossa. Foi uma época que a gente viveu basicamente o nascimento de toda a cultura pop, com filmes, aquela coisa. Mas a coisa era muito difícil você começar a ter acesso. Né? Com a internet a coisa mudou. Eu me lembro, nos anos 90, eu consegui livros que eu queria ter nos anos 80, eu conseguia baixar esses livros ou então comprar pelo eBay. Conhecida também como geração Xerox, né? Nos 80, geração Xerox. A gente xerocava os livros de RPG porque não tinha acesso. Essa é uma época muito legal. Mandar um abraço para o amigo Marcos Mortati, também do Geração Xerox, que é um podcast ligado nessa parte. E foi interessante porque a gente viveu muito isso, deu muito valor. Hoje, por exemplo, eu faço minhas miniaturas, ou eu compro um arquivo STL, baixo esse arquivo e imprimo. Então, o mundo mudou muito. E existem muitas facilidades. Eu acho que todos nós vemos isso. É fácil você pegar, pedir uma refeição pelo iFood a hora que você quiser. Você pedir um Uber, ter facilidade dos serviços.
vou dizer que isso estragou as pessoas. Não, muito pelo contrário. Acho que criou facilitadores. Mas também criou uma visão de que tudo é fácil, é simples, é rápido, é imediato. Então, eu vejo que o jovem, hoje, vamos falar nisso, que tudo tem que ser muito rápido, tem que ser muito imediato. Não só o jovem, os millennials também. E até gente da minha geração, que acha que a gente vai resolver as coisas assim. É porque costume, né? A pessoa acaba se acostumando, né? Do que tá acontecendo. Mas foi um ponto legal que você falou, cara, é porque a sua geração, que é a geração X, ela foi mais próxima da Silent Generation e da Baby Boomer, principalmente, Sim, né? Que você é totalmente. filho de um Baby Boomer. Sim, totalmente. E é legal que era tudo muito escasso Sim. na época. Então, eles tiveram, principalmente a Silent Generation, né? Por causa da guerra, tiveram muito mais dificuldades em conseguir as coisas. Então, né, quando veio o Baby Boomer, nossa, finalmente vamos viver, tchururu. E aí veio a geração X, que era tipo... que deu início a tudo. O mercado de trabalho hoje, os maiores empresários, vamos dizer assim, bem-sucedidos, são Baby Boomers, ainda. E eu não lembro se vai ser em 2042, me corrija se eu estiver enganada, que eu imagino que você vai esse reporte. Vai ser em 2042 que vai ter a maior transferência, né, de patrimônio entre Baby Boomers, na verdade, e geração X, para os Millennials. E a geração Millennial que vai ter realmente a carta na manga, né, para contratação, etc, etc. Mas tem um negócio legal aqui da geração X, cara, que é que vocês tiveram contato. Eu não tive muito contato com isso, né? Eu, apesar de ter sido criada pela minha avó, eu não tive tanto contato com a geração passada dela. Sim, a gente teve tá? bastante. Então, tipo, já é um mundo que eu não conheço. Desconheço completamente. Li em livros. Mas, assim, quem lê livros hoje, a não ser millennials e geração X, né? Mas a questão é que a sua geração ela é legal porque, tipo, se você tá lá no trabalho e se você tem um chefe, a geração X, você fala assim, cara, me entrega essa porra agora. E você fala, pô, gostei de você. Vou entregar. Se você, tipo, der uma ordem grossa, a geração vai falar, porra, gostei de tudo, tem atitude. Vou entregar sim. E se você entregar pro milênio, o milênio ele não curte esse tom de voz. Tá? O millennial, ele foi criado numa geração que ele foi abandonado, né? Tipo, ele foi jogado na escola, os professores abandonaram, os pais abandonaram, tudo abandonaram, o millennial foi criado ali, deu-se o millennial. E aí, tipo, se você abandonar o millennial, corre um sério risco dele entregar. Então, se você fala assim, olha só, eu preciso disso aqui, dia tal, apresenta esse projeto, o relatório, você só avisa pro millennial, esquece que ele existe, ele vai entregar antes. É um sério risco dele entregar antes. Porque o millennial ele não gosta nem de ser cobrado. Porque se ele for cobrado, cara, ele larga, ele esquece, raras exceções que isso acontece, tá? Mas geralmente, se você largar o millennial faz. Agora, a geração Z, cara, se você cobrar, ele fica possesso. Mas se você não mandar, ele não faz. Então, cara... Eu vou pedir pra produção até ter um pouquinho mais de café, que ela pode... Tá bom. Um cafezinho. Tá, então, tem um café especial aqui no estúdio. É legal, cara, que a gente pode fazer, sei lá, um experimento social, tá? Tu imagina, tem 2 millennials aqui e um Gen Z, desculpa, Tônia. Gen X, que todo mundo aqui lida com geração Z, tá? Então vamos fazer um experimento. A gente foi trancado num quarto por 14 anos. Muito obrigado. Beleza? E nesses 14 anos, te deram um celular, um iPad, um iPod. Eu até anotei o nome de uma pesquisadora, que eu sempre esqueço o nome dela, que é a doutora, e ela só pesquisa isso, que é Jean Tweedy, que ela chama de iGen, iPod, iPad, etc. Tu dá para essa criança, a partir dos 3 anos, um iPad, um iPod e tal. E deixa ela lá por 15 anos trancada, onde ela tá ouvindo no fundo, engoliu? Taylor Swift. E numa TV também tá LOL, pra ela ficar jogando. Beleza? Taylor Swift tocando e LOL. E aí, cara, tu tá lá 14 anos nisso. Onde você tá consumindo do celular, iPad, whatever, tudo que o algoritmo te faz se sentir bem. Então você só vai consumir isso por 14 anos. Sim. E aí, cara, tu sai do quarto
14 anos e fala, caraca, eu tô com uma carência social, emocional, eu preciso conhecer pessoas, porque o mundo é tão lindo, tão perfeito. Eu preciso falar das pessoas que eu estou ouvindo Taylor Swift jogando LOL. Nada contra Taylor Swift e jogadores de LOL, tá, galera? Sem hate aqui, beleza? Apesar dos jogadores da comunidade de LOL ser extremamente tóxica, não vou entrar nesse comentário. Mas, beleza. E aí tu joga essa galera no mundo. Vamos sair ao mundo, galera. A galera que não tá na escola, ou tá na escola, veio o quê? A pandemia. Veio pandemia, todo mundo trancado em casa, e você volta pro celular, algoritmos e o cacete, e quem se formou, e foi jogado no mercado de trabalho. Onde você foi criado com basicamente os ursinhos carinhosos, onde o celular te deu tudo, te deu todo. O algoritmo foi trabalhado em te dar tudo o que você quer, você gosta, você ouviu, e você agora não aceita críticas, você não aceita ordens, e tipo, papai me dá, mamãe me dá, e se não, problema teu, cara, eu vou para outro emprego. Porque uma das características dessa geração também é pulando de emprego em emprego. E aí você chega nos millennials, o experimento foi diferente. A gente viveu 2 mundos da tecnologia. Então, a gente é meio que o interlocutor das gerações passadas para... Sem internet também, calma, isso não é um spam. Pode clicar, fica tranquilo. Então, cara, nesse experimento, a parte interessante é... Ok, a tecnologia tá, até que essa pesquisadora fala que já regrediu até 5 anos, né? Não é mais de 15 em 15, 20 em 20, agora é de 10 em 10 por causa da evolução tecnológica. Então tá dando para ver esses saltos mais rápidos de geração. A questão é, cara, não sei se os millennials erraram na educação da Gen Z. A questão é que a tecnologia, nesse caso, não ajudou, atrapalhou. E aí? O componente tecnológico a gente não tem como ignorar, né? A gente está expondo toda uma geração de crianças e jovens que estão literalmente formando o seu caráter, formando os seus cérebros, sendo expostos a uma máquina de vício, né? Que é uma máquina programada para viciar, dopamina, viciar você a olhar aquilo que você gosta, e quanto mais você olha, mais ela te fornece. E a gente não tem nenhum experimento de longo prazo para entender os efeitos disso na formação de um cérebro. Então, sim, é claro que existe um impacto, né? Os millennials, eles não cresceram com a tecnologia, eles escolheram adotar a tecnologia e impulsionar a tecnologia. Mas para mim tem um componente que vocês colocaram, né? Que é esse componente cultural do contexto da necessidade em que a pessoa é criada. O meu cunhado é alemão e eles têm uma família tradicional, né? E eu tive a chance de comparecer num evento desses, assim, que é bem formal, vem a família toda, vem a avó de não sei aonde, avô de não sei o quê. Legal, né? Enquanto gerações, comidas tradicionais, cantos e, sabe, um monte de coisa. E a matriarca da família, ela foi uma criança refugiada de guerra. Quando os russos estavam tomando o território alemão, eles tiveram que fugir da Alemanha. E a gente sabe vários relatos que vêm direto da visão dessa matriarca de quando ela era criança e eles estavam fugindo da guerra. Então tem coisas como, por exemplo, café. Você passava o café 2 vezes para você aproveitar o café. A escassez era absurda, então você coava o café, deixava aquele café coado, no mesmo coador, no dia seguinte você passava de novo, porque dava para salvar ainda um segundo café. Coisas como esconder as meninas em algum lugar, enquanto tinha passando o soldado russo por perto, por causa de violência sexual e tal. E esse relato dela mostra, né, que esse é um espaço onde fica muito evidente, né, para a criança que está se formando que o mundo não vai fazer concessões para ela. Ou seja, o mundo não é um lugar que respeita você. O mundo é um lugar que ele te agride e ele te devora se você deixar acontecer. E é claro que enquanto cada geração vai se sucedendo, os pais tentam proteger os filhos. Os millennials ainda cresceram num contexto de ter um pai bronco, né, uma mãe bronca, que dá uma chamada, que se você fizer um desenho no papel e for um desenho feio, os pais vão falar, olha, tá feio. Pode melhorar assim, pode melhorar ali, sabe? Faz melhor. Até na cultura americana, os millennials ainda cresceram tendo aquele armário do troféu, aonde os pais colocam os feitos dos filhos, né? E quando um pai vai na casa do outro, compara o armário do troféu do filho com o do outro. Então tinha uma cobrança de, olha, você tem que ser acima da média. Era aquela história do loser, né? Você não pode... Loser e winners, né? Nossa família é uma família de vencedores, você tem que ser um vencedor. E é claro, uma pressão psicológica horrorosa, mas
culturalmente existe uma noção de que a criança absorve de que, cara, existem diferenças entre pessoas. E no final das contas, você como pessoa tem que se esforçar para estar no lado que vai conseguir se virar do outro lado. Isso tem relação com uma questão de sobrevivência. Porque no final das contas, nós como espécie, o mundo não é um lugar confortável. Nunca. O mundo não é um lugar seguro. Então, por mais brutal que seja, né, a gente olha para essas crianças e vê, nossa, o que elas foram expostas? A fuga de uma guerra, a um pai e uma mãe maluca que falava que ela tinha que ser a número um. Só que isso ainda era uma tradução da realidade da sobrevivência da nossa espécie. Se nós não lutamos pela sobrevivência, o mundo vai acabar com a nossa espécie. E nós vivemos num embate eterno contra esse planeta para sobreviver a ele, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo método, processo. Essa geração nova, acho que os millennials tomaram a decisão de que tudo que você precisa para criar um outro ser humano é enchê-lo de conforto, amor e segurança. Isso. Perfeito. Conforto, amor e segurança. Então a Perfeito. criança faz um desenho ruim, que incrível, uau, isso é fantástico. Pode seguir assim. Assim, tropeça, cai no chão, não tem problema, tá tudo certo. A mamãe cuida. Tá tudo certo o tempo todo. Então você sai de uma situação onde você tinha muito reforço negativo para um mix de reforço positivo e negativo para somente reforço positivo. E tudo é feito com reforço positivo. Então, é claro, a sensação que esse ser humano em formação absorve é de que o mundo deve isso a ele. O conforto de não ser ofendido. Não ser ofendido se torna um direito. O mundo não pode te ofender. Um lugar seguro, né? Tem que ser um lugar seguro, tem que ter zonas seguras para tudo. Tudo tem que ser garantido, tudo tem que ser seguro. E quando você está dentro da proteção do âmbito familiar e seus pais são habilidosos o suficiente, eles conseguem oferecer essa camada de conforto, de reforço positivo, de superproteção. Só que quando você vai lidar com o chefe não vai cumprir esse papel. E esses embates acontecem. Então a geração Z está chegando num ponto onde ela está tendo que enfrentar o mundo e ela está vendo que fora do momento em que ela foi criada, o mundo não respeita essas regras. O mundo não vai tomar o cuidado de não ofender você, o mundo não vai tomar o cuidado de não machucar você, o mundo não vai tomar o cuidado de respeitar o seu espaço. Ele vai brigar com você o tempo todo e quanto mais velho você ficar, pior isso vai ser. E é claro, como que eles vão lidar com isso é uma questão generacional que a gente vai ter que esperar alguns anos para ver. Sim. Mas até mesmo, tem outras reportagens interessantes, até uma muito boa que eu vi, onde fala que pessoas da geração Z que estão ocupando cargos de liderança não querem contratar pessoas da geração Z. Eles preferem ser chefes de millennials. Entendeu? Eu queria fazer uma provocação e uma vivência que nós temos, assim, dentro do nosso dia a dia, até dentro do Código Brazuca. Talvez, como a gente lida com jovens em vulnerabilidade social, a realidade é muito diferente para eles. Sim, com certeza. Porque é sobrevivência o tempo todo. É uma outra geração Z. É uma outra geração. Por isso que eu falo, existem. Eu acho interessante esse ponto, que às vezes eu pego os jovens da geração Z, que vem de uma camada social com problemas, vulnerável, e eu vejo eles muito geração X. Porque eles já tiveram vários problemas, eles não têm um mundo seguro, eles não têm segurança, não têm assim, o espaço seguro. Às vezes não tem pai, não tem mãe, são criados pela avó, vivem num ambiente que, por exemplo, você pode tomar uma bala perdida a qualquer momento. É um ambiente hostil. Né? Hostil. Então eles têm um comportamento muito mais resiliente e eles têm um comportamento assim, me dá que eu tanco. Não tanto como um jovem de uma classe média, que é uma coisa que está em extinção também, na minha opinião, devido aos problemas econômicos do mundo. Um pobre plus. É o pobre plus, vamos falar assim, né? Que tem ainda essa camada de proteção. E as pessoas que têm muito dinheiro, elas têm essa camada ao extremo. Então, esse é um ponto também que eu vejo, muito interessante. Tem um grande amigo nosso que fala isso, né? Que você viu, quando você tem um jovem com muita condição financeira, ou então uma condição financeira mínima, que tem essa camada de proteção, ele é o geração Z que o cara não quer contratar. E tem todos esse histórico social. Quando você pega um jovem de uma camada em vulnerabilidade social, um jovem de uma comunidade carente, uma favela, whatever, ele quer correr atrás, ele quer mudar, ele quer lutar. Ele quer mudar a vida dele, porque ele já está sendo diariamente bombardeado por problemas.
poxa, a gente teve casos de alunos nossos não poderem vir porque tinha operação da polícia na favela, o cara podia sair. Ou que era querer chegar cedo demais para poder estudar e a gente ia no laboratório abrir para ele estudar, porque ele também não queria ficar em casa porque tava um clima muito esquisito lá. Entendeu? Então, é muito assim, é por isso que eu falo, eu não coloco a geração Z toda no mesmo saco. Porque eu vejo, por exemplo, novamente eu vou voltar na minha época de geração X, como eu falo, tudo era difícil. Eu tive até, eu me considero até uma pessoa privilegiada, eu não era uma classe média alta, era um pobre plus, mas eu pude estudar em bons colégios, eu tive a oportunidade de ir para uma escola técnica, aquela coisa toda. Mas foi algo diferente, muito diferente. E esses jovens atuais, eles vivem uma situação muito precária. Eles podem morrer a qualquer momento. Então as pessoas não... Sabe, quando eu vejo esses recortes da geração Z, me preocupam muito, que eu vejo muito jovem, vamos falar assim, privilegiado, o cara que tem condição. E esse jovem aqui que não tem condição, ele é um cara lutador, ele é um cara que quer virar a página. É um cara que, eu lembro dos... Pô, eu vou dar nome aos bois, o Vitinho, o Marglisson, os caras viajavam 80 km por dia para estudar, 40 para ir, 40 para voltar. Pô, cara, é o mesmo cara que eu vejo eu quando eu estava estudando. Então, são pessoas que têm necessidade e estão ali. Agora, eu concordo com o que você falou. Existe essa capa da proteção. Isso é um problema. A questão não é generacional por causa da idade, é por causa da cultura prevalente que foi criada, né? E esse recorte é um recorte que a gente costuma fazer em cima da classe média, né, que agora está em extinção, né? Mas a gente fala de uma coisa bem mais assim, não é nem aquele ultra rico, porque pessoas incapazes, como filhos de ultra rico, você tem desde o começo dos tempos. Filhos de monarcas que não sabem fazer nada, filhos da realeza que não sabem fazer nada, filhos de ricos da industrialização norte-americana que não sabem fazer nada, que sim, isso a gente sabe, né? Mas o recorte da geração Z é um recorte de uma classe média, realmente, onde os pais millennials conseguiram construir esse super travesseiro fofinho, essa grande bolha de proteção para criar essas crianças com o que eles acreditavam que era o melhor, né? Só dar todo o amor e carinho, né? Uma frase que eu ouvi de um grande amigo meu, vários amigos meus falam: eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Que eu não tive. Isso é uma frase problemática, tá? Em vários aspectos, na verdade. É porque o que você teve foi o que tornou você quem você é, né? Então, assim, eu não estou falando que a gente tem uma resposta, né? A gente está fazendo uma análise de causa e consequência. Mas eu não duvido que ser humano é uma espécie muito adaptável, né? E como esses jovens só agora estão tendo que lidar com alguns choques de realidade, ainda tem a questão de como é que eles vão reagir, né? Porque também é uma geração que tem algumas habilidades. Eles são, por exemplo, e isso pode ser até uma questão de como é que você encaixa essas pessoas no mercado de trabalho. Eles são extremamente multitarefa. Sim, sim, concordo. A capacidade deles de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo é enorme. Sem paralelo. Absurdo. Às vezes eu vejo, por exemplo, pessoas da minha filha ou minha enteada, por exemplo, você vai abrir o computador delas, elas conseguem jogar um jogo de computador enquanto ouve uma música e assiste uma série com a legenda aberta ao mesmo tempo. Rapaz, estou preocupada porque eu acabo de me descobrir de uma outra geração. Eu estou pulando. Mas são 3 atividades em paralelo no mesmo computador concorrente ao mesmo tempo. E dá para prestar atenção em tudo. E absorve esse conteúdo de tudo isso. Então, é uma galera que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E se você vira para eles e fala que o ambiente de trabalho ele é um ambiente muito de coisas aprofundadas, isso é boring. Isso é entediante. Né? Então, e também muita, como a gente pode dizer, muito fixo. Então, para mim, o perfil de um cara de uma geração Z não é um cara que trabalha 10 horas por dia, 8 horas por dia no mesmo emprego. Concordo. Mas um cara que poderia trabalhar em 4 empregos, 2 horas por dia em cada um. Sim. E lidar bem com isso, inclusive. E lidar bem, até preferir esse regime de trabalho. Então, o próprio mercado de trabalho, em algum momento, ele vai ter que entender se ele tem que se reinventar. Mas isso é uma coisa que eu falo. Por exemplo, hoje eu tive um episódio que eu fiquei assim na cadeira e olha que eu sou geração X e eu me considero um cara assim até um pouco mais moderno, bem moderno com alguns pensamentos. Eu fui numa coisa bem tradicional hoje, chamada cartório, que eu espero que acabe um dia, né? Nenhuma geração gosta do cartório. Nenhuma geração gosta do cartório. Isso, estamos todos juntos. E eu fiquei 1h30 sentado numa cadeira vendo os caras preenchendo papéis, botando selinhos para dizer que aquilo ali é verdadeiro. Aí eu caio com a minha cabeça assim, cara, que merda. Esse troço
Bosta. O que a gente tá fazendo aqui, né? Então, tipo assim, é um tipo de atividade pra mim que... Da Idade da Pedra? Nem da Idade da Pedra, sei lá. Acho que, por exemplo, acho que os trilobitas já faziam isso, né? Pô, mas é um negócio que, pra mim, já é tedioso. É um troço extremamente tedioso. Imagina pra uma pessoa que vive numa sociedade extremamente veloz, que você pede a comida por 2 botões. É bom e é ruim, tá? Eu não tô só defendendo, não. Eu não tô falando que isso é bom e também não é ruim. Mas executa as coisas de uma forma tão rápida e, de repente, você vê um ambiente daquele. E aí, você falou uma coisa muito importante sobre as empresas. Galera, não se iludam. Tem muita empresa que tem piscina de bolinha, que tem aquela área Buffet, né? O Google estragou uma geração também. O Google, os millennials gostam disso. Que, pô, cara, não tem inovação zero, é uma coisa extremamente empedrada. E eu não gostaria de trabalhar num lugar desse, mandando o cara merda, entendeu? Imagina uma pessoa que teve uma vivência em outra geração, com toda essa carga de informação que a gente tem hoje, o cara vai, pô, meu irmão, isso aqui é muito chato, eu não aguento ficar aqui. Mas isso me leva a um ponto que aconteceu até com a gente, né? Não lembro se eu comentei. A gente foi numa palestra de um menino de 22 anos, 23 no máximo, acho que era 22. E o cara deu uma baita palestra de JavaScript. Quando mano, eu entendi, eu não programo. E eu falei, cara, mano, esse moleque... Pô, a gente foi convidar ele, né? Pô, você gostaria de fazer umas aulas, tentar ser professor e tal? Ele, olha, cara, gostei de vocês, a gente falou, né? Pô, gostei de vocês... Vocês parecem maneiro, vamos conversar assim, mas assim, eu não quero não, porque eu gosto de sair do meu trabalho às 4 da tarde e ir pra praia com a minha namorada. E, tipo, eu já ganho o que eu quero, assim, pra sobreviver essa vida que eu gosto e eu não quero mais me sobrecarregar. E aí eu fiquei, tipo assim, caraca, porque, tipo, eu sou workaholic, todo mundo aqui é workaholic, beleza? Porque a gente tá na geração, workaholic. Cara, ele foi tão... E ele falou de boa, tipo assim, não, isso é muito tranquilão, não, porra, maneiro, mas eu não tô a fim de pregar mais um freela, não. Porque eu só quero pegar minha namorada às 4 da tarde e ficar na praia, pegar um surfzinho às sábados de manhã, não quero fazer mais nada não. Porque eu tô bem. E isso é uma coisa que a geração, nem a X, nem a Millennium tem. Porque quanto mais frila a gente pegar, a gente vai dar conta. E não importa como, mas a gente vai dar conta. Mas tem uma coisa que da década de 90, o movimento Yuppie, né? Você lembra disso, Caixa? O movimento Yuppie. E eu li, tá? Eu não lembro, não. Eu li. É o Winner e o Loser. Cara, eu adoro um quadrinista, mas esse cara é muito, muito louco, chamado Robert Crumb. Não, esse é muito louco, O cara. Crumb, ele é um cara que viveu toda a psicodelia dos anos 60. Hoje ele tá coroa muito louco, ele tá, assim, até meio... Sei lá, ele pode ter uma ideia. Ele era um cara que desenhava para umas revistas extremamente alternativas na década de 60. Ele viveu o movimento hippie, LSD, tudo que você pode imaginar. E ele fez uma crítica muito interessante num quadrinho dele antigo sobre os Yuppies. Porque ele fala que muitos dos Yuppies eram os loucos da década de 60 e 70 que resolveram mudar, não, agora eu quero ganhar grana, Então, quer dizer, foi muito lance do status. Sim, sim. E isso, para muita gente, tem ainda o status. A gente vê muito hoje no próprio YouTube vários influencers vendendo status, os caras não têm nada. Mas naquela época era muito lance do winner e loser. Você é um perdedor, você não tá com nada. Se você não tem um iPhone da geração, tu já é um perdedor, né, cara? Então isso criou-se toda uma... Perdão, gente, com garganta meio ruim. Criou-se toda uma sei lá, uma forma de pensamento assim. Que, eu vou pegar mais trabalho, vou ganhar mais grana e vou estar lá por cima. Entendeu? Porque isso fazia sentido na nossa geração. Até a Millennium isso fazia sentido. Hoje não faz mais. Eu acho que hoje a gente tá tentando sobreviver. É porque a Millennium também, cara, é foda. Eu cresci, você deve ter crescido assim também, cara. Que a minha mãe falava assim, olha, você vai estudar, vai fazer um concurso público e você venceu na vida. Uhum. Eu fiz isso, né? Só que eu não venci. A parte do vencer ainda tá relativa, né? Tá lá em loading, em tempo infinito. Eu estudei para concurso público, eu falei, caralho, mano, isso é chato pra caralho. Não era a minha área, eu fiz moda, trabalhei em game, eu fiz moda, trabalhei em game e tava estudando para direito. Não pergunta. É caos. É apocalipse, eu queria trabalhar no tribunal, mano. Mas eu ia ser a pessoa que tirava xerox mais bem paga no tribunal. É isso. Mas não rolou, não passei. E aí, cara, eu comecei a ver que eu tinha decorado todos os livros, era mais fácil ter feito uma faculdade de Direito, tá? Porque eu sei debater legislação como ninguém. Mas, cara, e aí eu vejo as pessoas que passaram no concurso, porque eu tenho amigos e tal, que passaram, a gente joga RPG.
cara, não se sustenta mais. Ok, o sistema não se sustenta mais, mas assim, não é mais estável. Sim. Você vai ter problemas. Tem gente que já tá com problemas, principalmente se você for concurseiro estadual. Mas assim, você vai ter problema, cara. Não tem mais. A inflação já estourou todas as linhas. Então, eu fui criada num mundo que não existe mais, óbvio. Nem o meu acabou E eu há muito estou tempo. num mundo, que isso até um amigo nosso fala, e eu estou num mundo em que eu tenho que me adaptar a uma realidade no qual eu estou sendo sobrevivente. E eu acho, na verdade, isso que eu falei da geração Z, eu acho muito legal, porque eles se dão a liberdade de ter o direito de fazer nada. Isso eu acho lindo. Mas isso faz sentido quando você considera o seguinte: os millennials, eles viram o trabalho duro dos baby boomers e do X resultar em grandes fortunas. Valer a pena, né? Só que como a grande fortuna agora ainda é concentrada nos baby boomers e na geração X, o que a geração vê, o que nossos filhos veem? A gente trabalhando pra caramba e não chegando lá. Sim. Isso é verdade. Entendeu? Então, e a minha enteada, ela vê, cara, eu trabalho 12, 14 horas por dia. E ela sabe que isso paga as contas, ela tem essa noção. Ela fala, obrigado, né? Sabe assim, você cuida da gente, você realmente, sabe, sustenta a família toda. Mas ela tá vendo o quê? Que eu estou trabalhando 12, 14 horas por dia para sobreviver. Sim. E não para ser ultra rico e poder tirar férias na Disney a hora que a gente quer e ter uma coisa de luxo. Então, ela não quer isso pra vida dela, assim, né? Eu não quero viver essa vida. Então, assim, se o lance é sobreviver, eu vou fazer o mínimo necessário para sobreviver. E é uma geração que se contenta em fazer o mínimo necessário para poder aproveitar aquilo que eles querem aproveitar. Só que qual é a diferença? Os millennials não sabiam disso. Então, os millennials fizeram filhos. A geração Z olha e fala, se eu fizer filhos, eu vou ter que trabalhar que nem meu pai millennial. Então, eu vou fazer o quê? Eu não vou ter filho, eu não vou casar, eu não vou assumir nenhum compromisso, eu não vou querer ter uma casa, eu vou viver com o mínimo necessário para ter o mínimo gasto possível, para trabalhar o mínimo possível para fazer aquilo que eu quero fazer. Mas agora tem um problema. Isso aí tem um grande problema. Tem vários problemas nisso. O primeiro é a extinção da raça humana, mas desconsiderando... Eu acho que isso não é um grande problema. Desconsiderando essa pequena possibilidade. Desconsiderando a extinção da raça humana, esse exemplo do garoto que fez o curso de JavaScript, ele mora sozinho ou ele mora com os pais? Sozinho. Sozinho? Ele paga o próprio aluguel? Paga. Tá. Diferente, né? É diferente. Porque tem casos em que eu vejo isso acontecer, mas o cara ou mora com os pais ou os pais ajudam. Sim. Então ele faz alguma coisa, só que essa coisa é um complemento de um colchão de segurança que ainda permanece. Ele já tem, né? A gente está vendo, tem casos ainda de... Isso até com os millennials já acontece, né? Nós temos millennials que não conseguiram virar o jogo. E esses millennials até hoje moram na casa dos pais, né? Então, nossa geração tem um pouco disso. Tá vendo uma reportagem muito doida de uma mãe norueguesa que estava processando 2 filhos de 38 e 41 anos, porque eles não queriam sair de casa. Eu vi essa. É muito assim, não aguento mais sustentar. Vai você, pra rua, vai pro mano. mundo, cara. Esses não são geração Z, são millennials. É. Então nós temos hoje sim uma geração de millennials que não conseguiram se adaptar ao mercado de trabalho e que simplesmente continuam morando com os seus pais geração X ou com seus pais baby boomers e não fazem nada além de mamar e mamar e mamar. Então, vai chegar uma hora que os boomers vão morrer, vai chegar uma hora que os X vão morrer, vai chegar uma hora que os millennials vão se aposentar. E eu acho que não vai ser nesse ciclo, inclusive. Nesse ciclo do quê? Eu acho que não se aposenta, não. Mas trabalha até a morte, pode ser uma também. Isso. Então, assim, acho que a geração Z ela vai ser confrontada com, ok, se todo mundo da geração Z viver nesse minimalismo, os problemas da sociedade vão começar a aparecer. Porque, cara, realmente a sociedade tem que continuar funcionando. Então, eles vivem num mundo onde eu posso me dar o luxo de trabalhar 4 horinhas por dia, pegar aqui o meu aluguelzinho, o meu iFoodzinho, sair com a minha amada na praia, a gente não vai ter filho. Só que depois de um tempo, cara, vai ter problemas. Saúde pública, coleta de lixo, manutenção de asfalto, de engenharia, como é que a sociedade funciona, como é que o mundo funciona. E quem é que vai tocar essas coisas? Se uma geração inteira se dispõe a... não quero nem saber como é que o sistema funciona. Eu não quero saber como é que isso funciona. Eu só quero fazer um mínimo para eu poder pegar uma praia. E se isso for feito realmente coletivamente, a gente vai ter um problema generacional, que é o problema de manter a sociedade funcionando.
E isso volta um pouco até naquela leitura, né? Tempos difíceis promovem pessoas fortes, que promovem tempos de prosperidade, que promovem pessoas fracas, que colapsam a sociedade, que promovem tempos ruins e o ciclo recomeça. Não é para dizer que as pessoas de geração Z são pessoas fracas, mas são pessoas que não demonstram a aptidão para sofrer o sofrimento de manter as coisas em ordem. Eles não estão dispostos a sacrificar o preço, né, do sofrimento individual em prol de, cara, existe um aparato que tem que ser mantido. E viver num aparato coletivo que tem que ser mantido envolve dor. E você tem que estar disposto a passar por esse momento de dor para manter as coisas Sim. em ordem. E essa realidade vai ter que ser confrontada sistemicamente, em algum momento nos próximos anos, enquanto as gerações realmente forem indo embora, Sim, né? sim. Só que isso não vai levar décadas para acontecer. Não, vai, até para esses estudos se formarem, né? Agora eu falo uma coisa, tá? Uma polêmica e uma provocação. A gente está com uma visão muito ocidentalizada da coisa. Porque no Oriente, apesar que já existe um movimento muito parecido na China, eu esqueci o nome desse movimento em outros lugares. Tem um movimento, é o Leilou. É o Leilou. Leilou. Tem o nome em chinês, né? Mas é o Leilou. Leilou. Sobre isso, só que os caras estão vendo que a própria sociedade, até pelas questões políticas dele e sociais deles, estão tentando reverter isso. Então eu vejo assim, eu gosto muito de estudar tanto o lado ocidental da história como o lado oriental da história. Eu não estou dizendo que o mundo ocidental hoje ele está passando por diversos problemas assim, a gente está vivendo isso. A gente sempre discute isso, começou lá com o nosso amigo Nixon, né? A gente já bateu esse papo sempre, você já falou muito sobre isso. Então a gente hoje está num grande problema, uma problemática econômica gigantesca. E isso vai refletir daqui a algum tempo. E eu acho que essa geração Z ela vai sentir isso. Por quê? Vou falar pela minha geração. A gente vivia num tempo de escassez, tudo era difícil. Até a gente comer determinadas coisas, a gente não conseguia comer. Ah, mas como assim? Pô, você não comer arroz, feijão, bife, batata frita? Sim. Mas, por exemplo, na minha época, a comida japonesa era um luxo. Um luxo do luxo. A gente nem tinha, tipo, como é que é? Comer uma parada assim... pô, vamos comer um pouco aqui do lado. A gente não existia isso. É claro que isso foi um mundo modernizando, internet, aquela coisa toda. Então, era muito difícil certas coisas. Então, eu gosto muito de olhar, eu gosto muito de olhar digamos assim, o lado ocidental da coisa e o lado oriental da coisa, para você ver que existem diferenças também, tá? Então, se a gente chegar num momento que a sociedade não vai ter quem a mantenha, vamos falar assim, a gente vai ter um colapso. Aí a gente vai ter uma mudança de geração de novo. Eu vou um pouco mais além, tá? Até pra gente encerrar também, porque já tá longo. Mas, além de ver a parte oriental e ocidental, porque eu estudo muito sobre Oriente, eu gosto de ler a parte psicológica do que está acontecendo, não só a geopolítica macroeconômica. Porque como cada geração lida psicologicamente com os fatores é diferente. A geração X, ela teve que batalhar mais pelas coisas. Mas, em compensação, cara... concurso público. Ei, você, sabe tirar xerox? Vem aqui trabalhar na Receita. Não. O sonho da minha geração era ser concursado público. Então, não, porque era estável. Você não ser um concursado público. Entendeu? Mas vocês tinham uma sociedade que a gente não tem mais. Não existe mais. Não só era estável, como era pago muito acima da média. Sim, com certeza. E não é mais pago acima da média. Não, você vê os Simpsons. Os Simpsons, o Homer, ele era um emprego e conseguia fazer tudo ele veio pro e Brasil viajar. De férias. Veio pro Brasil de férias de avião com a família, pô. Nossa, isso aí, cara, Casa própria, carro na garagem, saúde, educação para 3 filhos, 2 carros. 2 carros. E viajava. Sendo entregador de nível técnico, apertando o botão numa usina. Exato. Nossa, é o melhor exemplo da geração X, né? X. Cara, aí os millennials foram criados, tipo, abandonados com o adepto de, tipo, estou sem tecnologia. Ahá, faça-se a luz, tecnologia. Ninguém sabe me explicar, eu tenho que aprender sozinho. Eu tenho que aprender, então a gente entrou... Nossa, eu já deletei, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, eu tinha deletado aquela pasta Windows do computador. Vou limpar o Windows. Não façam isso, gente, não façam isso, isso é ruim. Mas, assim... Olha, tem muita gente que nem usa computador hoje, tá? É verdade, né? Essa geração é mais celular. Teve Mas não, a geração não entende arquivo, pasta, eles não entendem. Esquece. Eles não entendem estrutura de arquivo. Teve isso no tribunal. Uma amiga minha trabalha no tribunal. E teve alguns estagiários, né? Um deles virou para ela: oi, como é que faz aquele negócio, aquela letra pretinha? Hã? Pretinha. Negrito? Aí ela fez assim: isso, letra pretinha.
Era um negrito. Era um negrito. Caceta, cara. Teve outra, tribunal, tá? Teve outra, tribunal, tá? Que virou, cara, muito legal esse computador, mas eu posso resolver no meu celular? Não, você tem que acessar o sistema. Como assim? Sistema? O que é um sistema? O quê? É, Não mas sabia fazer pasta. mas Resumo. aí- Assim, onde é que fica o sistema no Instagram, né? Por que demora? Aí ela tentava acessar pelo celular e, tipo, resumo, a menina saiu. Mas assim, a gente vê também uma falta de, não sei se é vontade, mas um esforço para aprender algo diferente, porque tudo também foi muito fácil. Eu só vou pra gente não estender muito, mas eu também vou fazer uma provocação nessa história. Que eu gosto. Eu gosto de olhar os dois lados da moeda. A partir do momento que a pessoa é criada só com celular, ela não. Ela vai ter domínio do celular, perfeitamente, né? Mas e computador, desculpa, eu não uso essa porcaria. Pra qual é a utilidade disso? Eu não vivo sem o meu hoje em dia. Porra, caraca, computador pra mim é tudo. Mas, pra que eu vou fazer esse troço? E não existe também. Aí a gente vai cair numa camada muito mais profunda que a gente não vamos entrar nesse Não buraco. vai terminar hoje, né? Esse buraco do coelho, não. Mas você, como falou muito bem, a pessoa é criada num modelo social, com práticas sociais, que quando ele entra numa outra realidade, aquilo não fala com ele, porque nunca foi submetido àquela prática social aí. Então, o cara que não sabe nem o que é um negrito, um sublinhado, um itálico, fena isso aí, tira a enfenação do texto. O quê? Enfenação. Pô, pasta, pasta que existe, tem pasta de papel aqui, isso meu pai usava para guardar gota comigo. Tipo, o cara não sabe. O cara tá lá no Instagram, no TikTok, é isso, whatever, no YouTube. Então, é preocupante. E a gente começa a entrar todas essas camadas que tem aí, de você falar de, superproteção, você não mostrar determinadas coisas. E aí eu também vou jogar a culpa um pouquinho nas empresas. Isso eu não posso negar, tá? Porque as empresas não estão preparadas. Elas não Não. entenderam. Não entenderam o rolê. Elas precisam entender que precisa de um suporte que escola não está entregando, os pais millennials geralmente não estão entregando porque tá em 2 empregos e talvez um freela no final de semana para sustentar, para entendeu? sustentar a família. E aí a criança também tá largada, criança, né? Pô, galera adolescente, 20 blau anos também. Mas que são muito parecidos com crianças, né, em vários sentidos. Não, já tem um estudo psicológico, cara, que depois até eu te passo, que ele é muito legal. Ele diz que aos 22, 23 anos, atualmente, tem a idade mental de 15, 14. Na verdade, o estudo é assustador, porque eu fiquei assustada. Mas faz sentido. Tem sentido, a parte do cultural faz sentido. Você vê os vídeos emergindo, né? Vídeos no site Sim. de memes. Alguém da geração Z, com 19 anos, sei lá, 20 anos na cara, toma uma bronca e começa a chorar. Assim, realmente a estrutura emocional de uma criança. Se desespera, grita, chora, faz chilique, porque não consegue lidar com aquele acontecimento. Eu vou agora fazer um comentário que, sinceramente, para mim faz muito sentido. A geração Z, ela não tem culpa por estar assim. A culpa Concordo. são dos pais e de todo o sistema que modelou essa geração. Eu acho que o sistema tem culpa. A degradação econômica, né? E a gente fala muito sobre isso, né? O agravamento do efeito Cantillon, o excesso de concentração de renda, o aumento da desigualdade social, o enforcamento da classe média, tudo isso são fatores que culminam. Porque se nós estivéssemos realmente progredindo para um mundo melhor, o mundo que alguém da geração Z encontraria ao sair de casa seria um mundo mais acolhedor. Sim, com Ele certeza. seria um mundo mais confortável e essa transição poderia ser aos poucos. Mas a realidade fora da bolha que o millennial trabalha 3 empregos para sustentar é totalmente diferente da realidade fora. Então a gente está num momento de discrepância absurda. Total. Onde ruptura, millennials, né? ruptura. E isso não é culpa da geração Z, com certeza, porque os Não, caras não, foram não. criados por nós. Sim. Né? Existe uma culpa sistêmica e existe um componente cultural que é muito prevalente no Ocidente, concordo com o Tony, e que é muito diferente no Oriente. E para fechar, qual é o endgame que eu vejo, né? Se a nossa incapacidade de resolver esse dilema tiver como consequência um enfraquecimento das nações ocidentais, das sociedades ocidentais, o modelo prevalente oriental, que é um modelo coletivista, ele tem muito mais chance de crescer no futuro próximo. Sim. É até uma informação que eu vi hoje numa palestra, muito boa. A China, há 10 anos, ela coloca na grade escolar das crianças programação. Então, eles já estão formando há 10 anos programadores.
Matéria básica. E culturalmente, mesmo uma geração Leilou, ou uma geração Z, chinês, ou sul-coreano, ou japonês, ele tem a noção de que se o indivíduo não faz a sua parte, a sociedade desmonta. Colapsa. Sim, colapsa. a galera, tipo, Isso- eu vou isso fazer é- você se sentir bem porque você tem que ser que nem eu. Isso é claro. Assim, então eles sabem que sociedades só funcionam se os indivíduos fazem sua parte. Sim. E nós, no Ocidente, entramos numa vertente tão individualista, onde você fala, foda-se a sociedade, faça o seu. Só que se todo mundo fizer isso, você vai acabar com a sociedade. Então, se nós tivermos um colapso generacional, pelo menos uma cultura que desde cedo você fala, olha, se ninguém fizer nada, a sociedade vai morrer. Se ninguém fizer nada, vai morrer. Eles têm muito mais aptidão para reverter e falar, não, agora a gente vai ter que fazer a nossa parte, a gente vai ter que tomar conta do colete da sociedade. É uma sacou? parte psicológica, cara. Eu gosto muito de estudo psicológico. Tem uma parte dos millennials, que eu não chamo de contracultura, mas eu divido os millennials em algumas partes. Tá? Algumas partes desistiram, ok? Desistiram, estão com os pais, etc., mas continuam fazendo a sua parte e tal, mas sem se machucar muito, botaram uma proteção aqui, falou, beleza, agora eu vou pro mundo. Show. Mas tem a galera que já tem noção de que, cara, eu preciso mudar isso. Senão, como é que eu vou ficar mais velho? Entendeu? Agora... Então, tipo, tem millennials que já estão fazendo a parte, tem geração X que já percebeu. Não, parte da sua geração apenas desapegou e falou, foda essa merda. Mas a minha geração, cara, eu tiro pelos meus amigos da minha idade, os caras estão... Foda-se. Então, tipo, não é todo mundo. É tipo, menos ainda, mas o millennial eu vejo mais que tá metade, entendeu? Tem a galera, tipo, olhando pro umbigo e tem a galera olhando pro coletivo, entendeu? Talvez pela parte educacional, cultural, de tipo, mano, estudando isso, cara, vai dar ruim, peraí, vamos dar um tempo aqui, vamos tentar reverter. Então eu vejo meio que esse movimento, assim, não é que pra salvar a geração Z, e não tô falando que ela está completamente perdida, porque nós temos as exceções, e as exceções sempre valem a pena ser citadas. Mas que a gente vê um caminho aí, que aí vai depender muito da cultura, da socioeconomia, etc, nos próximos anos, para a gente ver de uma melhora disso até nas próprias empresas. Porque uma das características dos millennials é, ser autodidata, porque a gente foi largado no mundo e aprendeu tudo sozinho, basicamente. Boa parte é autodidata. É uma geração autodidata. E a geração Z não é, porque tudo foi recebido. E ela não busca a informação, o que isso é um problema. Mas assim... Uma coisa Nós legal criamos a UX para eles, né? É! E aí eles não têm que aprender nada, porque a gente mastigou tudo. Exatamente, galera, isso não foi legal. Olha, clica aqui, você arrasta para cima, quer dar zoom, faz com o polegar. Então, cara, foi legal até que veio a próxima geração e aí não foi legal. Fala até página 2. Eu acho que a gente trabalhou demais em UX. A gente melhorou muito as interfaces gráficas, cara. Volta um pouco. Complica melhor isso aí, vai. Agora, para fechar, que a gente tá... O papo tá muito bom. Eu acredito muito eu vou falar uma coisa que a galera vai querer jogar pedra em mim depois. Que se o Ocidente não se cuidar, o Oriente vai sair. Vai atropelar. Eu acho que pode. Mas acho que o Oriente já tá vindo muito forte, já cara. Vai atropelar a cultura oriental. Não, mas olha só. Olha como a cultura coreana tá varrendo o mundo. Varreu, né? Em 50 anos. Varrendo. Em 50 anos. Eles foram do lixo ao luxo. Ninguém sabia que tinha cinema, série, música coreana. E os caras... E você sabe que eles falam dorama porque eles não sabem falar... eles não sabem falar drama. Aí virou dorama. Dorama, né? Dorama. Não, é o que eu falo. E a cultura oriental, porra, ela tá varrendo o mundo. Varrendo o mundo. Ela tá varrendo o mundo. Então eu principalmente pela parte de ética, de compreensão, de princípios que se perderam no limbo. E isso está faltando muito também, que eu sinto. Por isso que varreu o mundo assim de mal. Porque a gente criou um vácuo cultural. Sim, né? exato. Um vácuo cultural. E aí agora vamos ver. Como eu falo, os próximos anos vão ser muito interessantes. Gente, eu vou encerrar, porque senão a gente vai ficar às 5 horas aqui. Isso vai fácil 5 horas. E o café acabou. Isso aqui, todo mundo de programação aqui, né? Já tá com todo mundo tremendo. Esse café é especial. Café gourmet é muito bom, né, cara? Café gourmet. Cara, Casta, muito obrigada por ter vindo aqui. Tá? Esperamos vocês em próximos podcasts. Eu volto mais vezes. Volta mais vezes, né? Cara, obrigada, Tony. E não se esquece de curtir, apertar o sininho, comentar aqui embaixo e nos vemos nos próximos Blockcasts. Beijo, turma. Não esqueça de sentar o dedo no like, tá? Obrigado. Ele sempre treina, eles treinam umas 7 horas antes de vir falar aqui. Like. Compartilha.
Isso, e como é que é? Ativa o sininho. Ativa o Para sininho. receber as notificações. Se ele treinasse, ele não perguntaria como é que é, né? Ele falaria de uma É, vez, ele tem que treinar esqueceu, mais, é. né? Foi o café. Foi café, foi café. É isso, turma. Beijo.